Ele era milionário. Ela limpava sua casa há 2 anos. Quando a seguiu depois do trabalho, descobriu um segredo que mudaria a vida de todos. Victor Carvalho vivia em sua mansão luxuosa, cercado de riquezas e comodidades, mas algo sempre parecia faltar em sua vida. Ele tinha o mundo aos seus pés, uma carreira sólida no ramo imobiliário, uma fortuna que muitos sonhavam em ter, mas por dentro ele carregava uma solidão e um vazio inexplicáveis. Embora seu status social fosse admirado, Victor nunca se sentiu completamente realizado. Carla Souza, por outro lado, era uma mulher simples e batalhadora. Aos 33 anos, ela trabalhava como empregada doméstica na mansão de Victor há 2 anos. Ela era mãe solteira de uma filha chamada Júlia, e sua vida estava completamente voltada para garantir que a filha tivesse uma vida melhor do que a dela. Ela acordava todos os dias bem antes do amanhecer, limpava, organizava e cuidava de cada detalhe da casa de Victor com uma dedicação admirável. Seu salário não era alto, mas ela o usava com sabedoria, sempre cuidando das necessidades de Júlia, seu maior tesouro. Carla sabia que seu trabalho era essencial para manter o luxo e a ordem que Victor mantinha em sua vida. Mas, ao contrário dele, sua vida estava longe de ser um mar de rosas. Ela batalhava dia após dia para garantir o futuro de sua filha e, ao mesmo tempo, sentia-se sufocada pela rotina que a fazia sentir como se estivesse apenas existindo, sem viver para si mesma. Victor, embora sempre educado e cortês, jamais havia se interessado pela vida de Carla. Ele a via apenas como parte do cenário de sua mansão. Uma funcionária que cuidava da limpeza e da ordem da casa. No entanto, ele não podia deixar de notar algo peculiar nela. Apesar da exaustão evidente, Carla nunca se queixava. Ela sempre trabalhava com dedicação e uma leveza, como se carregasse um propósito além do trabalho. Carla nunca conversava sobre sua vida pessoal e mantinha um distanciamento em relação a ele, nunca pedindo favores ou se permitindo a qualquer tipo de indulgência. Ela era discreta, sempre focada em seu trabalho e nunca parecia se importar com o luxo ao seu redor, algo que intrigava Victor. Ele sabia que ela tinha uma vida difícil, mas ela nunca demonstrava fraqueza. Porém, uma tarde, algo aconteceu que mudaria tudo. Victor, como de costume, estava em seu escritório quando decidiu olhar pela janela. Ele observou Carla saindo de sua casa, como sempre, caminhando rapidamente, com a mesma bolsa preta que sempre carregava. Algo estava diferente naquele dia, e por impulso, Victor decidiu segui-la. Ele pegou seu carro discretamente e a seguiu por algumas ruas da cidade. Por mais que fosse incomum ele fazer algo assim, a curiosidade o consumia. Ele queria entender o que Carla fazia fora do trabalho, quem ela era realmente. Ele sabia que sua vida estava longe de ser fácil, mas havia algo que não conseguia compreender. Ele seguiu Carla até um bairro simples e, por fim, a viu entrar em um prédio modesto, um lugar bem distante da mansão onde ela trabalhava. Ele estacionou o carro a uma distância segura e a observou. Carla entrou no edifício, sem perceber que estava sendo seguida. Victor ficou ali por um bom tempo, refletindo sobre o que acabara de ver. Após a cena, Victor sentiu um misto de curiosidade e desconforto. Havia algo ali, algo que ele não conseguia entender. Carla, a mulher que ele via todos os dias trabalhando incansavelmente em sua casa, tinha uma vida completamente diferente da sua. Ele sabia que ela não era apenas uma funcionária, mas alguém que carregava um fardo muito maior do que ele imaginava. Quando Carla voltou ao trabalho no dia seguinte, Victor estava mais atento a cada movimento dela. Sua curiosidade sobre a vida de Carla se intensificou, mas ele não sabia como abordá-la sem invadir sua privacidade. Ele percebeu que Carla, mesmo sendo simples e discreta, escondia algo profundo sobre si mesma. E foi então que Victor decidiu fazer algo que mudaria a dinâmica entre ele e Carla para sempre. Em uma manhã comum, depois de ela ter terminado seu trabalho, ele a chamou. "Carla, posso falar com você um momento?" Victor disse com um tom suave,
interrompendo seu trabalho. Carla olhou para ele surpresa, mas aceitou o convite. Claro, Sr. Carvalho. O que deseja? Victor a observou atentamente, agora vendo-a com outros olhos. Ele sentia que ela não era apenas a empregada da casa, mas alguém com uma história e uma vida que ele não conhecia. Eu não sei como te dizer isso, mas percebo que você tem algo a mais, algo além do trabalho. Eu queria saber mais sobre você, se você se sentir confortável em falar. Carla hesitou por um momento. Ela não estava acostumada a falar sobre sua vida pessoal. Ela sempre manteve sua privacidade, preferindo lidar com seus problemas sozinha. Mas diante da suavidade e da sinceridade no olhar de Victor, ela sentiu que era hora de compartilhar um pouco de sua história. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, abriu um pouco seu coração. Eu trabalho aqui porque preciso. Tenho uma filha pequena, Júlia, e minha vida é toda dedicada a ela. Meu marido faleceu há alguns anos e eu não tenho muitas opções. Eu faço o que posso para dar o melhor para minha filha. Victor a ouviu atentamente, agora compreendendo melhor a situação de Carla. Ele sentiu uma empatia imensa, algo que ele nunca havia experimentado antes com nenhum de seus empregados. Ele, que tinha tudo o que o dinheiro podia oferecer, agora via alguém com um coração imenso, carregando um fardo que ele nunca poderia imaginar. Eu não sabia, Carla. Eu sinto muito pela sua perda. Se você precisar de qualquer coisa, pode contar comigo, ok? Carla olhou para ele, sentindo uma onda de gratidão, mas também um certo constrangimento. Ela não sabia como reagir a essa oferta. Ela estava tão acostumada a viver de forma independente, a não pedir nada, que a ideia de aceitar algo de alguém, especialmente de seu patrão, parecia desconfortável. Obrigada, Sr. Carvalho, mas eu estou bem. Só preciso seguir em frente. Mas naquele momento, algo mudou. Victor não apenas via Carla como uma funcionária. Ele via uma mulher forte e resiliente. Alguém que lutava por sua filha e que, apesar de tudo, ainda mantinha sua dignidade. Ele sabia que, de alguma forma, sua vida estava prestes a mudar, e a de Carla também. Nos dias seguintes, Victor não conseguia parar de pensar em Carla. Cada vez que ele a via trabalhando em sua casa, algo dentro dele despertava. Ele sentia uma necessidade crescente de ajudá-la, mas também sabia que essa ajuda precisaria ser feita com muito cuidado. Ele não queria ser condescendente ou ultrapassar os limites. Carla sempre se mostrou tão forte, tão autossuficiente. Então, ele decidiu dar o próximo passo. Ele a chamou para conversar novamente, dessa vez em um momento mais informal, quando ela já havia terminado suas tarefas do dia. Carla, eu estava pensando... Victor começou com um tom mais pessoal. Você já fez um excelente trabalho para mim todos esses meses e eu queria te agradecer. Não só pelo trabalho, mas por ser alguém que parece carregar uma dignidade imensa, mesmo em meio a tantas dificuldades. Carla olhou para ele com um sorriso tímido. Ela sempre foi cautelosa ao lidar com ele fora do trabalho. Agradeço, Sr. Carvalho. Eu apenas faço meu trabalho da melhor forma que posso. Victor sorriu, vendo a humildade de Carla, mas também o peso por trás de suas palavras. Eu sei que você faz, Carla. E é exatamente por isso que quero te ajudar de uma forma mais concreta. Eu gostaria de oferecer um aumento substancial no seu salário. Além disso, podemos regularizar sua situação com todos os direitos garantidos para que você não tenha que se preocupar com nada mais. Carla congelou por um momento. A ideia de aceitar algo tão significativo de seu patrão a deixou confusa. Ela estava acostumada a lutar sozinha, a não depender de ninguém, muito menos de um chefe tão distante. Ela sabia que o dinheiro seria útil, mas algo dentro dela resistia a aceitar essa ajuda. Eu não sei se posso aceitar isso, Sr. Carvalho. Eu sempre tentei fazer tudo por mim mesma. Não quero parecer que estou pedindo algo de você.
Victor percebeu a resistência dela e entendeu. Era parte de sua personalidade, a mesma força que a fazia cuidar de sua filha sozinha, sem pedir ajuda. Mas ele também sabia que, às vezes, aceitar ajuda era a maior forma de coragem. Carla, você não está pedindo nada. Eu estou oferecendo isso porque vejo o quanto você se dedica. Você merece mais do que está recebendo. E eu quero que você saiba que estou oferecendo isso sem qualquer obrigação, apenas por reconhecimento. Você tem trabalhado incansavelmente, e esse é apenas um pequeno gesto de agradecimento. E se algum dia precisar de mais, pode contar comigo. Carla sentiu uma onda de gratidão misturada com confusão. Ela queria aceitar, mas ao mesmo tempo tinha receio de que isso pudesse mudar algo entre eles. Uma barreira que ela havia mantido intacta durante todo o tempo em que trabalhava ali. Eu vou pensar sobre isso, Sr. Carvalho, mas por enquanto fico grata pela consideração. Victor, percebendo o quanto ela estava desconfortável, decidiu não insistir mais. Ele sabia que dar esse passo dependeria do tempo e da confiança que eles começariam a construir. Ele queria ser paciente, mas também não queria deixar que Carla se sentisse sozinha. Naquela noite, ao voltar para sua casa, Carla sentiu uma mistura de emoções. Ela sabia que estava sendo difícil com a oferta de Victor, mas ao mesmo tempo a generosidade dele a tocou profundamente. Ela pensou em Júlia, na luta constante para proporcionar uma vida melhor para a filha. Um aumento poderia significar um futuro mais tranquilo para ambas. Mas no fundo, Carla sentia que havia algo mais acontecendo, algo que não conseguia entender completamente. Ela não sabia exatamente o que estava sentindo em relação a Victor, mas algo estava mudando. Algo dentro dela estava começando a se abrir, e isso a assustava. Nos dias seguintes, Carla começou a notar que algo em sua relação com Victor estava mudando. Ele começou a ser mais presente, não apenas como chefe, mas também como alguém interessado em seu bem-estar. Eles começaram a conversar mais, não sobre trabalho, mas sobre a vida. Carla, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Eu percebi que você trabalha incansavelmente, mas nunca me contou sobre o que te faz feliz além disso, perguntou Victor certa tarde, enquanto ela estava organizando a sala de estar. Carla parou por um momento pensativa. Ela nunca havia parado para refletir sobre isso. O que ela gostava de fazer além de trabalhar e cuidar de sua filha? Ela havia se esquecido de si mesma há muito tempo. Eu não sei, Sr. Carvalho. Sempre trabalhei e cuidei de Júlia. Eu não me permito ter tempo para mim, mas eu adorava ler quando era mais jovem. E talvez agora eu tenha um pouco mais de tempo para isso. Victor sorriu. Isso é ótimo. Você deve fazer isso mais vezes. A leitura pode ser uma ótima forma de relaxar e se desconectar. Eu tenho alguns livros que eu adoraria recomendar se você quiser. Carla sentiu uma sensação estranha, uma sensação de carinho vindo de Victor. Ele não estava tentando ser condescendente ou fazer algo grandioso. Ele simplesmente estava interessado no que ela gostava, no que a fazia sentir-se viva, além das suas responsabilidades. Obrigada, Sr. Carvalho. Eu vou tentar dar uma chance a isso, ela disse com um sorriso sincero. Essa conversa simples, mas significativa, foi o início de uma mudança em sua relação com Victor. Carla começou a se abrir mais, a compartilhar detalhes de sua vida, suas dificuldades e até seus pequenos sonhos. Ela não estava se apaixonando por ele, não era isso. Mas aos poucos, ela começava a ver Victor sob uma nova luz. E Victor, por sua vez, começou a perceber o quanto Carla era especial. Ela não era apenas a mulher que limpava sua casa, mas uma mulher forte, resiliente e, acima de tudo, digna de respeito. Ele sentia uma admiração crescente por ela, mas também uma necessidade de ajudá-la a encontrar sua felicidade, a começar a viver para si mesma. Parte 4. O segredo revelado. Certa manhã, depois de um longo dia de trabalho, Victor decidiu fazer algo que mudaria tudo. Ele já sabia que Carla guardava algo,
um segredo que ela escondia por trás de seu sorriso e de sua força silenciosa. Ele precisava entender o que estava motivando-a a viver uma vida tão dura. Ele a seguiu discretamente depois que ela deixou o trabalho naquele dia, mais uma vez, sem que ela soubesse. E dessa vez, Victor foi até o bairro simples onde Carla morava. Ele viu o prédio modesto onde ela e Júlia viviam. No coração de Victor, algo se apertou. Ele sabia que a vida de Carla não era fácil, mas ver com seus próprios olhos a realidade em que ela vivia o fez sentir uma onda de empatia e desejo de fazer mais. Naquela noite, ele não podia mais ficar em silêncio. Decidiu ir até ela na manhã seguinte e, sem rodeios, perguntar sobre sua vida. Quando Carla entrou na cozinha para preparar o café, ele a chamou. Carla, posso perguntar algo pessoal? Eu sinto que você tem algo guardado, algo que você não quer compartilhar, mas acho que você não precisa carregar isso sozinha. Eu quero entender mais sobre sua vida, não porque sou seu patrão, mas porque me importo. Carla olhou para ele, surpreso com a sinceridade em suas palavras. Pela primeira vez, ela sentiu que poderia confiar em alguém. Ela não sabia o que o futuro traria, mas sabia que talvez fosse hora de se abrir. Eu perdi meu marido há alguns anos, e desde então, tudo o que fiz foi trabalhar e cuidar de minha filha. Eu nunca parei para pensar em mim mesma, nunca me permiti viver. Mas agora, talvez seja a hora de mudar isso. Victor a ouviu em silêncio, agora entendendo melhor a dor e a luta que Carla carregava. Ele sentiu algo profundo dentro de si, um desejo de ajudá-la de qualquer forma que fosse possível. Você merece mais, Carla. Você merece ser feliz. E eu quero fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que você e Júlia tenham um futuro melhor. Não porque você precisa de ajuda, mas porque você merece. Nos dias seguintes, a relação entre Carla e Victor começou a se transformar, mas não de forma rápida ou inesperada. As conversas, antes esparsas e protocolares, agora tomavam um rumo mais pessoal. Eles começaram a se conhecer de verdade, sem as máscaras que ambos usavam, conscientes de que a dinâmica entre um patrão e sua empregada era, até então, marcada por uma linha invisível que impedia uma conexão verdadeira. Victor, percebendo as dificuldades e os medos de Carla, começou a tomar atitudes mais concretas. Ele a convidou para sair em momentos fora do ambiente de trabalho para que ela pudesse se sentir mais à vontade. E ao longo dessas interações, Victor descobriu que Carla não era apenas uma mulher forte e resiliente. Ela era cheia de vida, com uma sabedoria que vinha das experiências que a vida lhe impusera, mesmo nas dificuldades mais profundas. Certa noite, ele a convidou para jantar. Carla, já faz um tempo que não conversamos sobre algo mais leve, não acha? Que tal sairmos para um jantar hoje? Como amigos, claro. Ele sugeriu com um sorriso amigável, querendo dar a ela a chance de ver que ele havia além do seu trabalho. Carla, surpresa, hesitou. Ela estava acostumada a ver Victor Carvalho como o patrão distante e imponente. A ideia de sair com ele parecia tão diferente de tudo o que ela já conhecera, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela queria aceitar. Sentia-se atraída pela ideia de um momento em que ela não precisasse pensar no trabalho ou nas responsabilidades. Ela precisava disso, mesmo que o medo ainda estivesse presente. Você acha que seria certo? Eu não costumo sair muito, Victor. Minha vida é muito simples. Carla respondeu com um tom de insegurança, lutando contra a ideia de que poderia ser inadequada naquele ambiente. Victor sorriu, como se soubesse o que ela estava pensando. A vida simples é a mais verdadeira, Carla. E é exatamente isso que eu gosto em você. Não se preocupe, vai ser apenas um jantar para nos conhecermos melhor. Ela concordou, embora um pouco ansiosa. E na noite marcada, ambos se encontraram em um restaurante elegante, mas discreto. Carla, de vestido simples, mas elegante, chegou um pouco mais cedo. Ela sentiu um certo nervosismo, mas também
uma curiosidade sobre o que aquele jantar poderia significar para sua vida. Ela não sabia se estava pronta para mais do que isso, mas, por alguma razão, sabia que sua vida estava prestes a mudar, e ela não queria mais recuar. Victor a recebeu com um sorriso caloroso. "Você está maravilhosa, Carla", ele disse, sem um traço de formalidade no olhar, o que fez Carla se sentir à vontade, mesmo que ainda um pouco insegura. O jantar foi repleto de conversas naturais, sem pressões. Eles falaram sobre livros, filmes, lugares que gostariam de visitar, e pela primeira vez, Carla se permitiu falar mais sobre si mesma. Ela lhe contou sobre sua filha Júlia, seus medos como mãe solteira e os desafios diários. Victor a ouvia atentamente, sem pressa de mudar de assunto, interessado genuinamente na vida dela. "Você é uma mulher incrível, Carla", Victor disse com um tom suave. "Eu vejo o quanto você faz por sua filha, e o que eu admiro é como você carrega tudo isso com tanta dignidade. Eu nunca imaginei o peso que você carrega até agora." Carla sorriu, mas com um toque de tristeza nos olhos. "Eu nunca me dei o luxo de pensar no que quero para mim mesma, Victor. Tudo sempre foi sobre garantir que minha filha tivesse o que ela precisava e que eu não fosse um peso para ninguém." Victor percebeu a profundidade daquelas palavras. Era a primeira vez que Carla falava sobre si mesma de forma tão aberta. Ele sabia que ela nunca havia se permitido sonhar com o que queria. Sempre foi sobre os outros, sempre foi sobre a sobrevivência. E ele sentia que, de alguma maneira, ele queria ajudá-la a se permitir, pelo menos por um momento, viver para si. "Você merece muito mais, Carla", ele disse com sinceridade. "E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te apoiar, não apenas como minha funcionária, mas como alguém que merece um futuro melhor." Essa conversa foi um marco. Carla começou a entender que talvez a vida não precisasse ser só sacrifício. Ela poderia, sim, viver para si mesma sem culpa. E Victor, com sua paciência e apoio, estava lhe mostrando uma nova perspectiva sobre o que significava ser feliz. Após aquele jantar, a conexão entre Carla e Victor se tornou mais forte. Carla, embora ainda hesitante, começou a se abrir mais para ele. Ela sabia que ele não era como todos os outros patrões com quem já tinha trabalhado. Ele realmente se importava, não apenas com o trabalho, mas com ela como pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ela lutava com a ideia de aceitar esse cuidado, esse carinho. Ela temia que, ao aceitar, estivesse se rendendo a algo desconhecido. Por outro lado, Victor estava cada vez mais impressionado com a força e a sabedoria de Carla. Ele sabia que ela estava escondendo mais do que parecia. Ele entendia que ela não se sentia digna de ser cuidada, mas ele queria ajudá-la a perceber que ela merecia mais. Ele sabia que, ao longo dos anos, Carla havia enterrado seus próprios desejos e sonhos, vivendo apenas para os outros. Uma tarde, enquanto Carla estava organizando a biblioteca da mansão, Victor entrou na sala e a encontrou em silêncio. Ele a observou por um momento, percebendo o cansaço em seus ombros. Mas havia algo mais ali, uma tristeza silenciosa que ela tentava esconder. Ele sabia que essa era a chance de ajudá-la a dar o próximo passo, a se abrir completamente. "Carla, eu sei que você está fazendo o melhor para sua filha, mas eu preciso que você saiba que não precisa carregar tudo sozinha", Victor disse com um tom suave. "Eu estou aqui para ajudar. Se você precisar de algo de verdade, você pode contar comigo." Carla olhou para ele com os olhos marejados, pela primeira vez permitindo que as emoções surgissem. "Eu sempre vivi com esse peso, Victor. Sempre pensei que era o único jeito de viver. Mas agora, com você, sinto que algo está mudando. E eu tenho medo. Medo de que, se eu começar a depender de alguém, perca a força que sempre tive." Victor se aproximou e segurou suas mãos com carinho. "Carla, você não está perdendo sua força. Você está apenas aprendendo que há força em se permitir ser amada e cuidada. E eu estou aqui para te mostrar isso. Sem pressões, sem obrigações, apenas como alguém que se importa com você." O tempo passou
e Carla continuava a trabalhar na mansão de Victor. Mas algo havia mudado nela. Ela já não era mais a mulher que se escondia atrás do trabalho, tentando se manter forte a todo custo. Ela começou a se permitir sentir, a se permitir ser cuidada. Mas isso não veio sem resistência. Carla ainda estava presa à sua antiga mentalidade de que nunca poderia ser vulnerável, de que precisava sempre ser a rocha para todos ao seu redor. Nos dias seguintes, Victor continuou a ser uma presença constante e suave em sua vida. Ele estava sempre lá, oferecendo apoio, não apenas como patrão, mas como alguém que realmente queria que ela fosse feliz. Mas para Carla, aceitar isso significava enfrentar um medo profundo. Ela temia que, ao se entregar a essa nova forma de viver, ela perderia sua autonomia e sua dignidade. Como poderia ela ser feliz sem carregar todo o peso da responsabilidade sozinha? Em uma tarde tranquila, enquanto estava em seu pequeno apartamento, Carla começou a refletir sobre sua vida. Ela estava sentada na mesa de jantar, com uma xícara de chá nas mãos, olhando pela janela. Júlia, sua filha, estava no quarto, desenhando. Carla sempre se dedicou intensamente à filha, mas agora algo começava a incomodar seu coração. Ela sentia que talvez estivesse negligenciando a mulher que ela poderia ser. Ela pensou em Victor novamente. Ele tinha sido paciente, atencioso, mas sempre com a intenção de que ela fosse mais do que apenas uma funcionária. Ele a tratava com dignidade e, aos poucos, ela começou a se perguntar: e se eu merecer ser feliz também? E se eu me permitisse ser cuidada, sem culpa? Eu posso ser feliz, não é? Ela sussurrou para si mesma. Naquele momento, algo dentro dela mudou. Ela não tinha mais medo de ser fraca. Ela começou a aceitar que cuidar de si mesma não significava ser egoísta, mas sim se dar a chance de viver de uma maneira mais equilibrada. A mulher forte não precisava carregar o mundo sozinha. Ela poderia pedir ajuda, poderia ser amada e ainda assim ser independente. Foi nesse novo estado de mente que Carla finalmente tomou uma decisão difícil. Ela precisava falar com Victor sobre seus sentimentos, não apenas sobre o aumento ou o trabalho, mas sobre tudo o que havia mudado dentro dela. Ela sabia que precisava ser honesta, porque ele havia sido honesto com ela desde o início. Ele a via como alguém que merecia mais do que sua situação atual. E ela sabia que era hora de confiar nele e dar um passo para a frente. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, Carla foi até Victor e o encontrou em seu escritório, olhando documentos. O ambiente estava tranquilo, sem pressa, o que deu a ela a coragem que precisava. Victor, eu preciso te contar algo. Ela começou, sua voz hesitante. Eu sei que tem sido difícil para mim aceitar a sua ajuda. Eu tenho medo, muito medo de perder minha independência. Mas depois de refletir sobre tudo, eu percebi que se eu não me permitir ser feliz, não estarei fazendo justiça a mim mesma, nem a Júlia. Eu preciso parar de carregar esse peso sozinha. Victor a olhou com atenção, sem interrompê-la. Ele sabia que essa conversa seria importante e esperava por esse momento. Carla, você não precisa carregar nada sozinha. Eu quero que você saiba que, ao contrário do que você pensa, você não está perdendo sua força ao pedir ajuda. Pelo contrário, você está encontrando a sua verdadeira força. E se você me permitir, quero te ajudar a encontrar o equilíbrio entre a mulher que cuida dos outros e a mulher que cuida de si mesma. As palavras de Victor tocaram profundamente Carla, que sentiu um alívio imenso. Ela nunca havia pensado dessa forma antes. Ela sempre se viu como alguém que precisava ser forte o tempo inteiro, sem falhas, sem pedir por mais. Agora, sentia que poderia ser mais humana, mais verdadeira consigo mesma. Eu quero tentar, Victor. Eu quero tentar ser feliz e permitir que você me ajude a viver de uma maneira diferente, disse Carla, finalmente se abrindo. Victor sorriu, vendo o alívio nos olhos dela. Eu vou estar com você, sempre. Não tem pressa, Carla. Só quero que você saiba
que está fazendo o melhor para si mesma. À medida que as semanas passavam, Carla começou a sentir uma mudança dentro de si mesma. Ela começou a dar mais espaço para si, mais tempo para cuidar de si mesma e, gradualmente, deixou de se sentir sobrecarregada. Com o aumento que Victor ofereceu e o fato de ela agora ter sua situação regularizada, Carla se sentiu mais segura financeiramente, o que também deu a ela a liberdade de buscar o que realmente queria. Ela começou a frequentar um curso online sobre jardinagem, algo que sempre sonhara, mas nunca tivera tempo para explorar. Além disso, ela começou a se dar pequenas indulgências, como um dia no spa ou uma ida ao cinema sozinha, para simplesmente relaxar. Essas pequenas mudanças fizeram uma grande diferença em sua vida. E o mais importante, sua relação com Victor continuou a se aprofundar, mas de maneira mais leve e natural. Ele a apoiava, mas sem pressioná-la. Não era sobre ela se tornar dependente dele, mas sobre ela finalmente encontrar a força em si mesma para buscar o que a fazia feliz, sem medo de ser egoísta. Eu sempre fui sozinha, Victor, Carla lhe disse certa noite enquanto jantavam juntos. Mas agora eu vejo que não preciso ser. Eu posso ser forte e ao mesmo tempo ser cuidada. E é isso que você me mostrou. Eu te agradeço por isso. Victor a olhou com carinho, a compreensão clara em seus olhos. Você sempre teve essa força, Carla. Eu apenas te ajudei a enxergar isso. Eu só te dei um espaço para ser você mesma. E você vai descobrir que, quando se permite viver para si mesma, o mundo ao seu redor fica muito mais bonito. Com o tempo, Carla e Victor se tornaram mais do que patrão e funcionária. Eles começaram a compartilhar momentos fora do ambiente de trabalho, indo a exposições de arte, caminhadas no parque e até mesmo ajudando Júlia com seus projetos escolares. A dinâmica entre eles foi naturalmente se transformando, e Carla começou a se sentir mais à vontade para explorar suas próprias paixões e sonhos. Um dia, enquanto Carla estava organizando o jardim da mansão, Victor a encontrou ali, com as mãos sujas de terra, sorrindo enquanto plantava flores. Ele se aproximou e a observou por um momento, antes de se aproximar. Você está maravilhosa, Carla, ele disse com um sorriso. Esse jardim é a sua cara. Carla olhou para ele com os olhos brilhando. Eu comecei a entender que cuidar de algo pode ser uma forma de cuidar de mim mesma. E estou aprendendo que, ao cuidar de mim, posso cuidar dos outros de uma maneira muito mais saudável. Victor a abraçou de forma carinhosa. Eu sabia que você tinha essa força. Agora só falta uma coisa: aceitar que você merece toda a felicidade do mundo. Eu estou aqui para isso. Carla sorriu, sentindo uma paz profunda. Ela finalmente se permitia ser feliz, e ao lado de Victor, ela sabia que estava pronta para criar o futuro que sempre sonhou.